Olá pessoal, estamos aqui para o nosso Conquistar, diretamente do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de Filosofia do Centro de Mídias, e vamos então trabalhar um estudo bacana sobre Platão. Vamos lá. Nós estamos aqui na aula 5, Filosofia. Tive uma ideia. Não, eu tive duas ideias. O objeto do conhecimento, a teoria das ideias de Platão. Agora, vamos verificar aí uma dúvida para que a gente possa começar a refletir sobre as ideias platônicas. Vamos lá. Então, vamos jogar uma dúvida na cabeça de vocês para que vocês comecem a refletir e a pensar sobre essa questão da ideia platônica. Você pode imaginar viver em dois mundos? É possível? Pensem aí um pouco. Ok, então, pessoal, vamos tirar nossa dúvida e pensar um pouco sobre esse grande filósofo clássico do pensamento, que é o grande Platão, né? Platão foi discípulo de Sócrates, né? Vocês sabem que Sócrates não escreveu nada, mas quem escreveu foi Platão, e ele desenvolveu, a partir dessa convivência com seu mestre, a sua própria teoria do pensamento, que é a nossa teoria do conhecimento. Então, Platão, ele vai ter dentro do pensamento clássico, ele é conhecido como o pensador da teoria das ideias. O que é a teoria das ideias? Para Platão, existem dois mundos, né? Como esse aqui. A gente vive em dois mundos. Esse mundo, ele faz parte da realidade das pessoas, da realidade, né, da convivência social. E ele estava dividido em duas partes, né? Então, são dois mundos, duas partes. Quais são essas partes, então? Agora vamos, então, detalhar um pouco mais para vocês entenderem. Então, vejam bem, Platão, ele é conhecido como o dualista, né? O dualista porque ele divide em dois a realidade. Ele pensa a realidade a partir de duas perspectivas, né? Que é a sua doutrina principal. Então, o primeiro ponto da sua doutrina, ele vai fazer a distinção entre um mundo que é um mundo das ideias e um mundo que é um mundo chamado por ele de mundo sensível. Por aí você já tem uma ideia intuitiva, né, do que quer dizer isso. Então vejam bem, o que é o mundo das ideias? É o mundo da inteligência humana, é o mundo das essências das coisas. E por ser um mundo das essências, ele é um mundo imutável. Ele não muda, ele não passa, né? Então, é um mundo das ideias. E o que é um mundo sensível para ele? É o mundo dos fenômenos. É um mundo acessível aos nossos sentidos. Ou seja, é esse mundo no qual nós vivemos aqui. É esse mundo físico, concreto, prático, palpável. Não é verdade? Vocês podem ver aí nessa imagem, é o cavalo, né? Para a gente entender um pouco, só para a gente entender um pouco como é que a gente pode abstrair essa ideia de Platão. Quando a gente pensa num cavalo, né, você tem a ideia, né, inteligível de que um cavalo, o que é um cavalo? Você não precisa ver um cavalo, né? Mas no mundo sensível, você pode ver um cavalo e um cavalo de várias espécies, de vários tamanhos, de várias raças. Então, esse mundo das ideias é o mundo do cavalo como uma ideia geral de cavalo. Porém, quando vem para o mundo sensível, você tem várias percepções de que seja um cavalo.
Então, essa é basicamente o pensamento do Platão sobre o mundo das ideias. Continuando, então, o que ele vai desenvolver na sua teoria? Ele está buscando o quê? A verdade das coisas, a verdade da realidade, aquilo que é mais absoluto do conhecimento. Então, segundo ele, essa verdade suprema e absoluta está ligada com a felicidade, né, que é a verdade que todo mundo busca, e somente é possível encontrar a partir do mundo das ideias. Então, aqui já tem uma chave de leitura do Platão, né? Essa essência das coisas, esse mundo das ideias, é o único caminho possível para encontrar a felicidade. Aqui nesse mundo concreto, físico, não é possível. Tá? Então, essa é uma chave de leitura dele. A outra chave de leitura dele, vamos ver aí, continuando, é que nós percebemos um mundo sensível que é um mundo enganoso. Então, esse mundo material que nós vivemos aqui é um mundo que nos engana, é um mundo da fantasia, digamos assim, né? Porque é um mundo ilusório. Então, enquanto no mundo das ideias você atinge a felicidade pelo encontro do conhecimento supremo e verdadeiro da realidade, no mundo do sensível, essa realidade ela é apenas enganosa, ela é fantasiosa. Né? Então, o mundo das ideias é que corresponde, então, à ideia do bem. E o que é, então, esse mundo sensível para Platão? Aqui nós vamos ter, né, uma visão, uma visualização, né, comparando com uma máquina copiadora. Para ele, esse mundo aqui, onde nós vivemos, tudo é cópia das coisas. Tudo que você vê, que você pega, um cachorro, um gato, né, um cavalo, uma mesa, tudo é cópia da realidade que está lá em cima, a realidade inteligível, verdadeira e que é pensada, né, pelo ser humano. Aqui, então, tudo não passa de cópia da realidade. Tá bom? Então, é importante a gente ter essa ideia, essa outra chave de leitura de Platão, né? Que as coisas existem no mundo, está aqui, sensível, mas são apenas cópias, e são cópias imperfeitas, porque toda cópia ela é imperfeita, né? Nunca ela é igual à original das coisas. Então, para Platão, esse mundo sensível é como se tudo que nós vemos aí, uma janela, um pássaro, o céu, tudo é cópia de um mundo inteligível, de um mundo que não está aqui, nesse mundo prático, nesse mundo concreto, sensível. Tá certo? Deu para entender aí? Beleza? Então vamos continuar, né? Vamos continuar pensando aqui Platão, porque como ele é dualista, ele olha o mundo de duas formas, então ele vai olhar também para o homem de duas formas. Então ele vai dizer que o ser humano ele é composto de alma e corpo. Olha, pessoal, aqui vamos abrir um parêntese, né? Por que nós temos essa ideia de alma e corpo? Olha, quem começou foi Platão. Então, até hoje nós entendemos o mundo, o homem, a vida dessa forma. Então, ele acreditava que a alma é imortal e que o corpo é mortal e, portanto, é imperfeito, é falível. Né? E ele tem três partes: a parte racional, a parte irracional e a parte apetitiva, que ele chamava. Vamos visualizar isso rapidamente como uma ideia, né, do que quer dizer. Ó. O que é essa parte, então, aí, que ele vai trazer para nós como parte irracível? É a parte, né, dos homens que trabalham, dos trabalhadores, do operário. Para ele, esse pessoal, os escravos, né, era a parte irracível, que só serviu para trabalhar. A parte, né, mais agressiva, a parte, né, mais que voltada para a guerra, é a parte dos soldados. São os corajosos. Então, eles tinham que ser soldados, proteger a cidade. E aqueles que pensavam, que eram intelectuais, eram os filósofos, esses deviam governar a cidade. Por quê? Porque eles estavam mais próximos do mundo das ideias, os filósofos, segundo Platão. Então, é só para a gente ilustrar um pouco, né, para que nós possamos entender de que maneira, então, Platão via o ser humano, como é que ele via, inclusive, a sociedade, né, organizada dessa forma, a partir dessa perspectiva, né, dualista, de quanto mais sensível, eu vivo no mundo sensível, mais imperfeito, mais eu preciso buscar a perfeição. E quanto mais próximo eu estou do mundo inteligível, mais racional eu sou, mais sábio eu sou, e, portanto, é aí que eu tenho a capacidade de governar a cidade, governar um país. Que na época dos gregos era as polis, né?
E para a gente finalizando aqui, essa ideia de Platão, esse dualismo dele, ele vai dizer então que o corpo é fraco, o corpo é imperfeito, né? Claro, ele sofre, ele sente, né? Então, e ele morre, ele perece, né? Com a morte. Então, a partir dessa visão aí da morte, Platão então vai chegar à conclusão de que nós estamos apenas vivendo aí nesse mundo sensível e que nosso corpo é apenas um instrumento para que nós possamos conhecer o mundo inteligível. Então ele acreditava o quê? Que o corpo é uma fonte de distração, né? As paixões, né? Ele condenava as paixões, a tentação. Então Platão vai dizer que tudo isso vai prejudicar esse nosso salto para o mundo inteligível. Quanto mais paixão, fogo da paixão, mais você se distrai, né, com a vida e esquece de cultivar os valores da alma, que é o caminho para a verdade e que é o caminho, né, também para a justiça. Tá bom, pessoal? Então, só para a gente entender um pouco aí o que é esse pensamento do Platão, ele vai então trabalhar nessa perspectiva aí dos dois mundos. Beleza? Então, essa é a aula que nós tínhamos que mostrar para vocês, do nosso Conquistar. E vamos então agora fazer aí um balanço geral com o nosso checklist. Checklist, vamos fazer aqui então uma tomada geral, né, do conteúdo, ponto a ponto aí, para a gente compreender ainda mais e melhor aquilo, né, que nós então estamos estudando, né? Vamos lá então para esse nosso checklist aqui, começando então, verificando aqui, ó, nós temos esse quadro apresentando aí então as propostas, né, de um modo geral, palavras-chave que nós precisamos compreender para que nós possamos entender, entrar, né, no pensamento platônico. Normalmente na filosofia nós não podemos entrar, nós temos que nos esvaziar, né, das nossas ideologias, dos nossos preconceitos, das nossas próprias ideias e convicções, para que a gente possa entender o pensamento do autor, entender o pensamento daquele pensador, né, daquele filósofo. Então, se esvaziar para entrar na cabeça dele e, a partir daí, a gente ter também, começar a olhar com o olhar dele. Para quê? Para dizer amém? Não, para que a gente possa, justamente, então, problematizar essas ideias, concordar, discordar, argumentar, né, criar outras ideias a partir das ideias que ele colaborou, né, no pensamento da humanidade. Então vamos lá, ó. Uma palavra-chave para entender Platão: dualismo. O dualismo que é chamado dualismo platônico, né? Por que dualismo? Então, porque justamente Platão ele pensa a partir de duas óticas, né? Ele olha para o mundo e vai dizer que existe duas realidades a ser percebida. Que realidade é essa? Aí vem outra palavra-chave, mundo sensível. Então é um mundo. Esse mundo sensível é esse mundo que nós estamos, esse mundo que eu estou. Esse mundo em que nós pegamos as coisas, nós apalpamos, nós sentimos o cheiro, nós usamos, né, todas as nossas categorias humanas de razão e de sensação para que a gente possa, então, compreender a realidade que está na nossa volta. E que, para ele, essa realidade sensível, ela é uma realidade ilusória. Qual é a realidade verdadeira? Outra palavra, o mundo inteligível. Então, inteligível é a palavra. É o mundo da razão, que para ele é esse mundo no qual não pertence a esse mundo sensível. Então, é um mundo realmente que nós possamos compreender essa realidade a partir da sua essência, né? Da sua essência. Então, esse é o primeiro dualismo que Platão vai fazer a partir da realidade, a partir do mundo, na sua teoria do conhecimento. Depois ele vai olhar para o homem, porque quem vive no mundo, nesses mundos, é o homem. É o único ser capaz de pensar e compreender essa realidade, não é verdade?
Então ele vai olhar para esse homem agora e vai dizer, olha, esse homem aqui, esse ser humano, ele é composto também de duas partes. Uma alma, que está ligada com o mundo inteligível, né? Você já pode intuir aí, ó. E um corpo. Esse corpo está ligado com o mundo sensível. Olha só que coisa bacana, né? Como tem uma lógica, um raciocínio lógico no pensamento de Platão. Então, a alma, ela está no mundo inteligível e ela me dá a condição de compreender a inteligibilidade da realidade, porque ela é inteligível para mim. Da mesma forma, né, que eu tenho, então, que ver o mundo inteligível. Tá certo, pessoal? Então, isso é um pouco do pensamento platônico. Beleza? Então, vamos agora para a nossa dica. A nossa dica, então, sobre o pensamento de Platão, né? Esse grande pensador clássico da história da filosofia, discípulo de Sócrates, né? E mestre de Aristóteles. Isso é importante também. Então, anote aí. O mundo sensível é um mundo inferior e enganoso que seria obtido pelos sentidos do corpo. O que é isso, né? O que é esse monte de taça que está aparecendo aí, hein? Então, pessoal, no mundo sensível, quando eu falo a palavra taça, o mundo sensível vai me apresentar, pode me apresentar diversos tipos de taça. Olha, nós temos aí uma taça, né? Para tomar refrigerante, tomar um vinho. Nós temos uma taça ali para você, que é a taça da Copa, né? Nós temos do jogo de futebol. Nós temos ali uma taça, né, cristalina, né, uma taça de ferro, de bronze, uma taça de vidro, alta, baixa. Tudo isso, pessoal, está ligado com a nossa percepção desse mundo sensível. No mundo sensível é que eu percebo as coisas e eu consigo distinguir uma coisa da outra. É pelo mundo sensível que eu posso dizer que isso é alto, que isso é baixo, que isso faz parte de uma realidade, que faz parte de outra realidade, tudo obtido pelos 5 sentidos. Não é verdade? São os sentidos que vão, então, mostrar para mim. Até aqui está tranquilo, né? Porém, o que é importante aqui no pensamento que Platão vai dizer para nós é que tudo isso é apenas uma cópia da realidade verdadeira. E se é uma cópia, ela é inferior. Se é uma cópia, ela é enganosa. Se é uma cópia, ela não é original. Finalizando aqui esse ponto. Não é verdade? Então, é por isso que esse mundo é inferior. Porque ele não corresponde ainda com a realidade. Esse é o mundo sensível. Vamos ver. Anote aí 2. Aqui vamos falar do mundo inteligível. Vejam bem, já começa colocando. Ele é superior, ele é ideal, ele nos permitiria acessar a verdade sobre as coisas, sobre a realidade. Então aqui, pessoal, o mundo inteligível, ele não vai se preocupar. No mundo inteligível, ele me dá a maior categoria, a essência das coisas. Então, quando eu falo agora de taça, a essência de uma taça, quando eu falo essa palavra, ela está na minha mente. Eu não preciso olhar para uma taça. Eu não preciso ver, pegar uma taça. Usar os meus sentidos para dialogar, para produzir um conhecimento, para produzir um argumento, um texto sobre uma taça. Né? Então, é aqui que está o campo da abstração que o Platão vai, então, dizer que é esse mundo ideal. Então, é só a partir dessa percepção, desse mundo real, desse mundo ideal, que está lá no mundo inteligível, é que, então, eu compreendo aqui no mundo sensível o que é taça. Por que eu sei o que é taça? Porque existe uma originalidade, existe uma taça original na minha mente, uma ideia de taça. E a partir dessa ideia de taça que é original, eu vejo aqui no mundo sensível as cópias dessa taça
que você pode, então, fazer uma lista de dezenas delas. Tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Aproveitaram bastante? Então vamos aí para o nosso encerramento. Valeu, pessoal, aí pela participação, pelo compromisso com o pensar filosófico, platônico. E não esqueçam, né, de nos acompanhar aí nas redes sociais, no Semean, no @Centro de Mídias _AM e também de nos marcar lá no hashtag Projeto Conquistar Seducan. Até a próxima!